Olá, crianças, tudo bem? Vamos começar a nossa escola dominical? A escola dominical da Igreja Metodista de Vila Penteado. Essa daqui é a sala das crianças e meu nome é Nívia. Eu dou aula para as crianças. Vamos lá? Vamos começar? Este aqui é o nosso livro, tá? Para quem gosta de história, da coleção Bem-te-Vi. A nossa aula de hoje vai ser a aula número 11 e o tema da nossa aula é a profetisa Débora. Essa história, ela está narrada lá no livro de Juízes. Se você quiser, papai com a mamãe, depois que a gente terminar a aula, você pode ir lá. No capítulo 4 e 5 tem toda a história da profetisa Débora. Você pode ir lá e conhecer muito mais coisas dessa profetisa, que traz a palavra de Deus na boca. Amém? E aqui eu quero mostrar para vocês qual vai ser o nosso versículo-chave que nós iremos trabalhar hoje. É este aqui, ó. Juízes 4, capítulo 4, versículo 4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Isso, crianças, nós iremos falar a história desta grande mulher. Havia um tempo lá em Israel que o povo era muito atormentado por um rei muito mau. Mas ele era muito mau mesmo. Ele fazia tanta crueldade com o povo de Israel que eles não estavam aguentando mais. E também neste mesmo período havia uma profetisa que se chamava Débora. Profetisa? Mas o que é profetisa? Profetisa era uma pessoa, uma mulher que ouvia a voz de Deus e levava o recado para o povo. E a profetisa Débora, ela gostava de ficar debaixo de uma árvore ali, aconselhando, levando o recado de Deus para todo o povo de Israel. E eles amavam ouvir Débora falar. Débora era muito sábia e todas as vezes o povo saía de lá de uma maneira diferente a qual chegava, porque ela falava as coisas que eram do alto, as coisas de Deus. Um dia, Deus chegou para Débora e disse assim para Débora: Débora, preciso que você leve um recado para mim, para Baraque. Preciso que você diga para Baraque que é para ele ir lutar contra o rei que está assolando o povo de Israel e contra o seu exército, que eu darei vitória a ele. E Débora fez aquilo que Deus mandou. Ela mandou chamar Baraque e Baraque foi ao encontro de Débora. Chegando lá, Débora disse assim para Baraque: Oi, Baraque, tudo bem? Estou aqui para te dar um recado que Deus mandou. Deus mandou que você vá ao encontro do exército do rei, este rei que está assolando o povo de Israel, porque ele dará vitória a todo o povo de Israel. Vá e obedeça ao Senhor. E Baraque começou a tremer de medo e disse para Débora assim: Débora, eu só irei se você for. Se você não for, eu não irei. E Débora disse: eu irei com você. Vamos, porque Deus deu uma ordem e nós teremos a vitória. E eles foram ao encontro do exército e do rei Jabim, que era o rei mau que assolava o povo de Israel. E chegando lá, o exército estava assolando o povo de Israel com suas espadas prontas, lanças e escudo. Eles queriam eliminar o povo de Israel, mas de repente eles começaram a tremer de medo. Tremiam. Ele e o rei tremiam e saíram correndo com muito medo. E o povo de Israel foi vitorioso, porque Deus havia revelado. E eles começaram a pular de alegria, felizes, porque eles foram vitoriosos. Crianças, eles foram vitoriosos. E com essa lição nós aprendemos duas coisas. Primeiro, Baraque e Débora obedeceram aquilo que Deus disse. Deus disse: vá e vocês serão vitoriosos. E eles, mesmo com medo, eles obedeceram e foram. Você, seja obediente aos seus pais. Mesmo que vocês tenham medo de alguma coisa, sejam obedientes à professora, mas façam aquilo que Deus mandou. Seja obediente aos seus pais. E uma segunda lição que Deus quer nos ensinar nesta manhã
é que a profetisa Débora era uma mulher usada por Deus, muito usada, e ela abençoou todo um povo através do recado que ela mandou a Baraque. Que você também deseje ser usado por Deus, ser usado e falar da palavra de Deus. Mas para isso, você precisa ler a palavra de Deus. Então, tire um tempinho todos os dias, leia um versículo. Se você sabe ler, leia um capítulo. Se você não sabe ler, peça para o papai, para a mamãe, ler uma história, veja um desenho, leia um livro sobre a palavra de Deus, para que você consiga aprender e entender um pouco mais desse amor que Deus tem por mim e por você e por toda a humanidade. Amém? Deus abençoe e não se esqueçam do versículo chave que a professora falou aqui. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Mulher de Deus, ela era uma mulher de Deus. E que você, criança, queira ser uma criança de Deus que anuncia a palavra de Deus. Vamos orar agora para agradecer este momento? Abaixa a cabecinha de vocês e repita comigo. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este dia, por esta aula em que nós aprendemos a tua palavra. Que esta palavra, Deus, entre no nosso coração e que possamos ser obedientes aos nossos pais e que possamos usar os nossos lábios para proclamar a palavra de Deus. Nós te agradecemos por mais uma aula, Deus, que nós tivemos. No nome santo e glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Crianças, que vocês tenham uma ótima semana e que vocês não se esqueçam essa palavra. Lembre-se, a palavra de Deus é o nosso alimento. A palavra de Deus aqui nos sustenta. Fiquem com Deus e se preparem para a próxima aula, que será a aula número 12, a força de Sansão. Então, eu espero com vocês na próxima domingo. Um beijo, fiquem com Deus.